Então, essa é a nossa aula 2 de LaTeX. Então, só reafirmando, né, em termos de certificado, né, para o curso, a princípio a presença vai ser o relatório que o Zoom oferece. Tá? Então, só relembrando isso, né? Porque a princípio a gente tem 30 participantes, a gente está com 13, por exemplo, hoje, né, tirando eu. Então, é importante, né, ter uma presença básica, tá bom? Do curso. Então, as palavras iniciais para a aula de hoje. Então, hoje a gente vai começar a ver já outros comandos, né? E a gente vai ter já, na aula de hoje, a gente já vai ter alguma proficiência no LaTeX, né? Como a última aula já deu um iniciozinho, mas hoje você já vai saber fazer muita coisa. E aí vai ver que, na verdade, já vai começar a ver que praticamente você consegue ir atrás dos exemplos para saber o que você faz no seu texto, né? Mas a gente vai ter outras aulas, naturalmente, que a gente vai ensinar a fazer várias coisas, como, por exemplo, como é que você colocaria capítulos, como você faz a tabela de conteúdo, como é que você inclui figuras, como é que você cria tabela, como você poderia fazer isso, né? Tem mais de um jeito, mas como é que você faz matriz, várias coisinhas, tá? A gente vai estar vendo ao longo das outras aulas, tá? Mas, tipo, até que o início é que é o mais difícil, né? As outras coisinhas você vai aprendendo a mais, né? Então, tem algumas ferramentas que a gente vai aprender como é que você praticamente digitaria uma dissertação, uma tese, sabe? São essas outras coisas que a gente vai ver, tá? E vai ter outras coisas para ficar um texto mais bonito, sabe? Tá bom? Então vai ter isso daí. Então vamos para a aula de hoje, né? A segunda aula. Vamos compartilhar aqui a tela. Deixa eu... Ok, compartilhar. Ok. Tá bom. Deixa eu diminuir isso aqui. Pronto. Então, vamos lá, né? Então, na última aula a gente praticamente viu como é que a gente incluía texto e já até viu como é que botava alguma equação, né? Uma equação básica, como x1, x2, x ao quadrado, x ao cubo. Então, hoje a gente vai fazer algumas coisas. Mas antes da gente entrar em algumas coisas, a gente vai falar sobre uma coisa chamada ambiente, né? Ambiente, né, do LaTeX, é uma construçãozinha que tem esse formato, né? Tem um barra begin, tá bom? E um barra end, tá? O begin significa que aqui inicia o ambiente, tá? E o barra end significa que aqui termina o ambiente. Tem um monte de construções do LaTeX que usa essa estrutura de ambiente. Então, é importante a gente comentar o que é um ambiente, tá bom? Então, essa é a estrutura, onde aqui dentro de chaves vai ter o nome do ambiente, tá bom? Tem ambientes que vai ter algumas opções, e aí ele vai dizer como é que você passa as opções para ele. Alguns vai ser com chave, outros com colchete, tá? Mas aí cada ambiente a gente vai falar sobre ele, tá bom? Então aqui dentro vai estar o conteúdo. Esse conteúdo pode ser texto, pode ser equações, pode ser qualquer coisa, tá? O ambiente vai fazer uma coisa para a gente, tá bom? Ok. Então, alguns exemplos de ambiente. O mais comum que todo documento vai ter é o Begin Documents e o End Documents, né? Então, se a gente vai aqui no nosso documentozinho,
Deixa eu tentar aumentar a letra. Para vocês. Ok. Está bom para visualizar aqui o texto? Tá ok? Para ver? Tá. Então, se para alguém estiver ruim, é só falar. Mas então, tá aqui, ó. Todo texto que a gente viu vai ter o begin document e o end document. Então, isso aqui é um ambiente, o ambiente do documento em si, sabe? Ó, tudo que está aqui dentro é o seu texto, tá bom? Então, esse é um. Tem o ambiente equation, que é um, array, tabular, bmatrix, pmatrix, center e muitos outros. Tá? Então tem um monte de ambientes dentro do LaTeX que a gente vai aprender cada um deles. Não todos, né? Mas alguns importantes. Tá? Então, um ambiente que a gente vai usar são os ambientes para alinhamento de texto. Tem para alinhar à direita, que é o flush right, flush left e center. Tá? Aqui eu botei o barra, mas não era para botar o barra aqui. Por acaso, escrevendo lá, eu botei barra, mas é sem barra aqui, tá bom? Essa barrinha aqui não é para ter, né? Porque é um ambiente, não é um comando. Tá? Então, essa barrinha aqui, ela não faz parte. Tá bom? É uma coisa que não tem. Então, a gente tem, por exemplo, se eu quiser centralizar um texto, eu boto begin center e end center. E aqui, no meio, fica o conteúdo do texto que eu quero, sabe? Então, por exemplo, se eu quiser... Então, por exemplo, aqui, ó, eu botei aqui, ó, nesse pedacinho, begin center, end center, e botei aula 2 no meio. Então, ele centraliza a aula 2. Se eu botar flush right, né, e flush right, ele vai compilar. A gente compila aqui. E aí ele vai botar à direita. Justifica à direita. Nota que se você botar para cada begin, você tem que ter o end do seu referido tipo de ambiente. Então, por exemplo, se eu botar flush right e end center e for compilar, ele vai dar erro. Naturalmente. Tá? Aí ele dá aqui um erro. Nesse caso aqui, não sei se dá para ver, mas ele basicamente diz que o begin flush right foi terminado por um end center. Ou seja, não está funcionando direito ali as coisas. Tá bom? Então, só para begin center, end center. Ok. Então, você tem alinhamento à direita, à esquerda e centralizado. Tá? Então, essa é uma forma de você centralizar textos ou alinhar para a direita. Né? Outra coisa que a gente quer fazer dentro de um texto é ver como é que eu faço espaçamento horizontal. Por quê? Porque a gente viu que LaTeX, o texto normal, tudo é um espaço apenas, sabe? Não é 2 espaços, 3 espaços. Se eu botar 2 espaços ou mais, ele não vai aceitar. Né? Se eu botar aqui, ó, eu botei até aqui de bobeira agora, né? Por exemplo, LaTeX. Aí eu boto 20 espaços. Um editor. Aí boto texto. Se eu compilar, todo esse monte de espaço vai embora. Ele não usa isso. Mas, às vezes, a gente, de fato, quer que tenha espaço, sabe? Então,
esses espaçamentos extras que a gente quer adicionar, tá bom? Tá vendo? Ele ajeitou, tá bom? Por acaso hoje, né, eu estava vendo notícias no Slashdot, parece que a Microsoft agora resolveu, depois de, parece que muita discussão lá dentro, fazer com que 2, 3 espaços sejam um erro, seja mostrado como um erro no texto. Depois de muito tempo, eles conseguiram, acho que, fazer isso, vão implementar ou já estão implementando. Sabe? Ou seja, finalmente, o texto vai ficar um pouco melhor, né? Mesmo que a pessoa faça alguma coisa errada. Tá bom? Então, se você quiser botar muito espaço, na verdade, você tem que usar um comando. Então, a gente tem um comando que é uma barra mais um espaço, né? Aqui eu botei um símbolozinho para representar um espaço, tá bom? Então, barra e um espaço produz um espaço do tamanho que é tipo o tamanho médio de uma letra, sabe? Na fonte que você estiver usando. Tem um barra vírgula, que é tipo um microespaço. Tem um barra quad, que é 6 microespaços. Tá? Tem Q-quad, que é o dobro do quad. E se você precisa de muita coisa ou quer uma coisa bem ajustada, você tem H-space. Que aí, no caso, você bota entre chaves o tamanho do espaço que você quer. Entende? Então, por exemplo, está aqui o LaTeX, né? Está aqui o texto. Se eu botar barra quad, ele vai dar um espaçamento maior. Sabe? Ou se eu quiser um barra H-space, esqueci. Space, sei lá, 2 centímetros. Certo? Também posso. Olha lá, ele botou um espaço a mais. Aí, por exemplo, H-space 2 centímetros. Você pode botar. Aí ele vai adicionar um espaço horizontal. Certo? Tá lá. Tá bom? Então, quando você quer colocar espaços a mais, é possível. Aí você usa esse tipo de construções, esses comandozinhos. Tá? Então, o espaçamento horizontal você pode até controlar. Tá? Se você quiser muito, né? Tá bom? Isso é muito importante, na verdade, não no texto, mas quando você tem fórmulas. Tá bom? Só para a gente entender. Essas coisas são importantes, principalmente em fórmulas. Que aí você bota as coisas mais organizadas às vezes. A gente vai ver quando isso é importante. Agora, em termos de organização do texto em si, o que é importante é o espaçamento vertical e os parágrafos. Então, teve uma coisa que a gente já viu na aula passada, que é o barra-barra. Basicamente, ele vai iniciar um novo parágrafo sem recuo. Se você quiser que tenha recuo, você usa o barra-par. Então, para dar um novo parágrafo é isso. Agora, depois desse barra-par aqui, barra novo parágrafo, né? Barra-par, você vai poder aumentar o espaço entre os parágrafos, usando um barra small skip, barra mad skip, barra big skip, sabe? Então, você pode fazer isso. Ou você pode usar um espaçamento vertical, tipo barra v-space, que adiciona espaço vertical com um comprimento definido, igual antes, sabe? Então, por exemplo, barra par, barra v-space, 1 int, aqui quer dizer 1 polegada, né? 1 int, e novo parágrafo. Bom. Aí tá lá. Aqui é 1 polegada, 1 int, certo? É só para que aqui eu botei PT, né, cm, milímetros, in. In significa int de polegada, né? Muito texto em inglês você vai achar, se você olhar o tag dele, vai ter int, né? Em inglês o pessoal vai usar int. A gente vai usar centímetro, milímetro, né? O que a gente está acostumado, tá bom? Bom, a outra coisa, né, que a gente já falou na última aula, são os pacotes.
Então, os pacotes você inclui com o comando /usePackage. E, às vezes, você vai ter que usar ele no formato com opções, que são colocadas dentro desse colchetezinho aqui antes. Tá? Então, na verdade, vamos até aqui o nosso texto. Então, por exemplo, vou botar aqui separado. Ok. Por exemplo, se eu quiser carregar esse pacote AMS Math, eu boto assim. Mas se eu quiser mais de um pacote matemático, que não tem opções, né? Não tem opções, até eu posso botar assim. Ó. Entende? Isso vai ser importante para... Às vezes só para... Às vezes a gente quer simplificar só um pouco. Mas se você precisa de opções, você tem que botar separado. Por exemplo, aqui eu estou usando o pacote Babel, certo? O pacote Babel. E a opção é Brazilian. Aqui eu estou carregando o pacote InputTank e usando a opção UTF-8. E aqui o pacote FontEnc e a opção T1. T1 maiúsculo, tá? Então, esses são alguns, né, que a gente está usando ali, que a gente vai explicar de novo depois. De verdade, a gente tem mais de 4.000 pacotes, tá, no LaTeX. Segundo o CETAN, né? O CETAN é uma sigla para Comprehensive Tech Archive Network, que é um local que vai centralizar todo tipo de material referente ao LaTeX. E o TeX, né, basicamente. Né, ele é uma página, www.cetan.org. Os pacotes você pode acessar nesse pedacinho aqui, que você vai ter lá os pacotes ordenados por ordem alfabética. Né, mais de 4.000. Né, para tudo quanto é tipo de coisa. Por exemplo, você quer fazer coisas relacionadas à computação quântica. Aí tem os pacotes para desenhar coisas para você, escrever coisas. Por exemplo, você quer um pacote para norma ABNT2. Tem um pacote lá para formatar seu texto de acordo com a ABNT2. Você quer um pacote para... ver aqui. Fazer fórmulas químicas. Tem pacote para fazer isso. Pacote para direito. Vai ter coisas para isso. Então tem pacote para um monte de variedade de coisinhas. Tá bom? Tudo quanto é coisinha, vai ter pacote para fazer desenho, diagrama comutativo, etc. Tá? Então tem trocentos pacotes. Pacote para desenhar, não sei o que, etc. Tá bom? Então esse lugar é o lugar onde fica, vamos dizer, de certa forma, centralizado tudo isso. Né? Porque como é livre, então o pessoal fez um negócio para centralizar tudo o que é a contribuição importante para o LaTeX. Né? É dentro desse lugar chamado CETAN. Então sempre que você for baixar alguma coisa, ele vai aparecer lá. Tá bom? Então, por exemplo, alguns pacotes que a gente já falou na última aula, AMS Math e AMS Sim. O AMS Sim vai incluir diversos símbolos matemáticos. O AMS Math vai ter alguns comandos importantes para o uso de equações matemáticas. Então, em geral, praticamente todo o texto, para a gente não ter que ficar decorando, a gente já sabe que o AMS Math e o AMS Sim são dois pacotes importantes para a gente ter no nosso texto matemático. Então, quem está fazendo matemática já meio que inclui isso daí. Tá bom? O GraphicX, né, o GraphicX, é um pacote para incluir figuras no seu texto. A gente vai usar em algum momento para frente. O Babel que a gente usou ali é um pacote para você gerar documento na língua que seja diferente de inglês. O LaTeX, né, o TeX em si, foi feito para texto em inglês. Então, tipo, quando você bota o pacote book, o tipo de documento book, você vai ter capítulo, vai ter tabela de conteúdo, tudo isso. E, na verdade, você não tem que escrever, tipo, capítulo 1. Quando você diz que está começando um novo capítulo, ele entende que você está começando um novo capítulo, ele vai botar nome, capítulo 1. Ou, no caso, ele está preparado para botar chapter 1. Entende? Ele está preparado para isso sem você precisar fazer muita coisa. Né? A gente vai ver isso mais à frente, aí você vai ver o quão elegante fica o LaTeX para fazer essas coisas. Então, tipo, como é que você faz isso para ser em português? Aí você usa esse pacote. Se você quiser em alemão, em chinês, em japonês, em russo, qualquer língua, você usa o pacote Babel para botar na sua língua.
Então, aqui, outra coisa que a gente faz é adicionar isso. Esse pacote aqui, ó, significa língua português do Brasil. Ok? Basicamente isso. Tá? Beleza. Uma coisa importante que vocês vão perceber, quem instalou o Mictech, né? Por isso que o Mictech é mais simples assim em geral. Na hora que você for compilar o seu arquivo aqui, ó, e tiver novos pacotes aqui, em geral o Babel eu acho que não é instalado por default, mas tem trocentos pacotes que vão ser instalados assim. Mictech Console. Então, quando você instala o Mictech, aproveitando isso daí na nossa aula, ele tem o Mictech Console. Tá? Eu vou abrir ele aqui, só para a gente ver alguma vez, tá bom? É importante para a gente entender por causa dessa questão de gerenciamento de pacotes, tá bom? Ok. Ok. Deixa eu ver aqui se ele vai. Okay. Ok. Ali era para ver se eu entrava com o administrador. Eu queria entrar porque eu quero poder ter a possibilidade de talvez fazer várias coisas. Então, por exemplo, aqui ó, são os pacotes. Tudo isso aqui são pacotes que você pode instalar dentro do seu computador. Então, está aqui a lista, olha. Dá para você ver que é enorme. Aqui, ó, são alguns que estão instalados no meu computador. Tá vendo aqui? Ó? Instalado no dia 19 de março de 2020, administrador. Qual pacote? Standalone. Nem sei quem usa ele. Né? Por acaso, alguém usa ele. String Enc, conversão de string. Eu não uso assim exatamente. Agora tem um aqui, ó, T-Color Box. Foi instalado. T-Color Box é para fazer caixa colorida. Aí tem o outro, TTEC. TechNI, Tech for HT. Vamos subir aqui. Beamer Team, por exemplo, tema do Beamer, sabe? Então, várias coisinhas. Babel, tá vendo aqui? Babel português. Tá vendo? Babel English. O Babel em si. Aí tem vários Babel. Babel Albânia, Azerbaijão, Basco, Belarússia, não sei o quê. Tá certo? Um monte de opção para você escolher no seu negócio. Tá? Aqui ele diz onde ele vai pegar, né, qual o repositório na internet que ele vai pegar e onde ele vai instalar. Esse tipo de coisa. Você não precisa, de verdade, a gente não precisa se preocupar com isso. Tá bom? Vou explicar por quê. Quando a gente está no editor, tipo aqui é o TechMaker. Tá? Eu abri o TechMaker, que está mais leve para eu usar no notebook. Mas se você está com o TechMaker, o TechStudio, etc., quando você pedir para usar um novo pacote, ele automaticamente vai avisar para o Mictech que o Mictech vai dar um erro, ele vai pedir para o Mictech instalar essa coisa, sabe? O Mictech automaticamente tenta instalar. E aí ele vai instalar, possivelmente ele não vai compilar, você tem que pedir para compilar de novo. Aí ele vai ver se todos os pacotes estão lá e vai fazer esse processo até ele conseguir instalar todos os pacotes, tá bom? Em geral é assim, ele vai automaticamente fazer isso. Vamos pegar aqui alguma coisa. Beamer. Interessante, eu estou usando o Beamer e ele diz que não está instalado. Apesar de ter instalado isso aqui. Deixa eu ver se ele tem o seguinte. Algoritmo. Ok. A princípio, ele não tem o Algorithmic X, tá vendo? Esse pacote aqui ele não tem. Então, eu vou pedir para usar esse pacote.
ok? Eu vou pedir para compilar. Então, ele, a princípio, dá um erro. Tá vendo? Ele, a princípio, deve ter iniciado o mictech para o mictech fazer isso. Sabe? Em geral, isso aí pode acontecer. Pelo menos era para ele abrir já. Vamos de novo, ver se ele vai. É importante explicar isso para vocês, né? O que, que o mictech vai fazer. Poxa. Bom. Ok. Ah, poxa. Acho que ele está usando outro LaTeX, não o mictech. Eu instalei 2 LaTeX aqui. Aí ele está usando o outro. Como eu estou com 2 aqui, eu não estou usando só esse aqui. Agora eu lembrei, ele deve estar compilando com outro LaTeX. O outro LaTeX é de outra forma, mas o mictech é mais simples, ele vai fazer isso aqui automático para vocês, tá bom? Vocês vão tentar aí, vocês vão ver que vai funcionar o mictech, tá? Como eu estava, no início do ano, eu uso muito Linux, eu acabei preparando aqui para usar no Windows as coisas e testei o outro e testei esse. Aí acabou que eu acho que ficou o outro sistema funcionando. Por isso que o Beamer não estava funcionando, não estava aparecendo lá. Ele está usando outro. Eu teria que preparar isso aqui então para mostrar para vocês, tá? Mas se você estiver usando o mictech, isso aqui vai funcionar sem problema, tá? Ele vai abrir automaticamente lá e vai fazer a instalação para você, tá bom? Só para explicar esse tipo de coisa que é fundamental, tá? Então o mictech vai fazer esse tipo de coisa para vocês, tá bom? Então você não vai se preocupar em instalação dos pacotes. Normalmente o que você vai fazer é incluir o pacote e o mictech vai tomar conta de instalar o pacote, tá? Ok. Então vamos explicar sobre a edição de texto em português. Basicamente a gente já falou do Babel, né? Então vai ter uma seção abstract que a gente adiciona. Sabe quando eu falei de ambientes? Abstract em geral é um ambiente. Quando você tem um artigo de revista, você tem isso. Deixa eu tentar ver aqui se eu consigo, né? Deixa eu ver se aparece aqui. Não. Ok. Vou tentar abrir isso aqui. Ah, poxa, abriu com outro. Vamos ver se vai demorar para abrir. Ok. Deixa eu ver aqui. Então aqui, olha só, isso aqui é como se fosse um artigo, tá? Tá formatado para um artigo. Então, em geral, a gente tem um ambiente, por exemplo, abstract, tá bom? Então tá aqui, ó, begin abstract and abstract. Depois você cria seções, como introdução, sabe? E aí você vai fazendo todo o seu texto. Tá? Então esse aqui é um artiguinho, só para vocês verem como é que é a cara, tá bom? Autor e essas coisas a gente também adiciona aqui. Tipo o título, agradecimentos, tem um negócio só para agradecimentos. Autor você bota assim,
agradecimento, não sei o que, etc. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Então, o Babel ele vai tomar conta disso. Tá? Então, de mudar a linguagem para português, se você estiver fazendo um texto em português. Se um dia você for fazer um texto em inglês, você não precisa se preocupar com isso, tá bom? Se um dia você for fazer um texto, sei lá, em alemão, você vai usar o Babel alemão, tá? Outra coisa é codificação de fonte, tá? E de entrada de texto. Isso aqui é só um comentário, tá bom? Que você não precisa saber a profundidade. Então, quando você usar o PDF LaTeX ou LaTeX puro, quando a gente usa inserir texto no computador, a gente usa um certo tipo de teclado. Por exemplo, a gente usa o teclado ABNT português. Agora, uma outra coisa é como é que você vai usar a fonte a partir desse texto, que tipo de fonte, etc. Tá? Então, tem duas coisas aí. Então, InputEnc, aquele pacote InputEnc significa Input Encoding, ou seja, como é que vai lidar com a entrada. Então, ele vai, basicamente, ele vai habilitar você usar acentos direto do teclado, tipo C cedilha e acentos. Tá? O Font Encoding, ele seleciona o tipo de fonte que você vai usar na saída. Então, em geral, então, se a gente usa PDF LaTeX, e se você usa UTF-8 no editor de texto, você vai botar isso aqui, ó, Use Package UTF-8, InputEnc, que é o que eu estou usando aqui, que é o que, a princípio, é o padrão, como eu falei na última aula. Então, por exemplo, aqui eu estou usando o UTF-8, ó, Editor Codificação, UTF-8. Tá? Agora, para codificação de fonte lá para compilação, a gente usa o FontEnc. Então, isso é se você usa o PDF LaTeX. Então, no PDF LaTeX, a gente usa esses dois comandos. Então, isso aqui, a gente usa LaTeX para compilar. Tá bom? Para essas coisas. Tá? Agora, se eu não estou com o PDF LaTeX, se eu quero usar outro compilador do LaTeX, usar, por exemplo, o Lua LaTeX, você não precisa disso. Mas, se você quiser outro tipo de fonte, você pode usar o pacote FontSpec. Isso é só um comentário, não é obrigatório, entende? Tipo, você quer usar uma fonte lá que usa no Word. Você pode usar ela usando o Lua LaTeX. Como eu falei antes, tem várias formas de você compilar. Você pode usar PDF LaTeX ou pode usar outras coisas. Por exemplo, aqui, ó, eu aqui botei Lua LaTeX. No meu caso aqui, por acaso, está no Lua LaTeX, que eu gosto de... Atualmente, eu estou migrando para usar Lua LaTeX, né? Porque possibilita mais flexibilidade, mais coisas para mim. Né? Mas você pode usar o PDF LaTeX também. Tá bom? Ok. Tá? Então, essa aqui é uma partezinha chata, mas que é importante a gente entender quando eu estiver fazendo o cabeçalho do meu texto. Tá? Só para a gente entender por que um monte de artigos, os textos usam isso daqui em português. Né? Já que a gente está aqui em português e tal, é comum a gente ter isso. Ou se você estiver usando o LaTeX, não vai precisar mais. Tá? Então, esses são comentários importantes. Porque as pessoas começam a não se preocupar com isso, aí depois não entende, às vezes, usa o PDF LaTeX e não entende por que o acento não está entrando. Tá? É só por umas questões assim pequenas, tipo isso. Ok, agora vamos... a parte sobre texto, a gente vai agora parar um pouquinho e vamos falar sobre equações matemáticas. Então, a gente tem símbolos matemáticos mais variados. Tem uma grande quantidade. Como eu falei, você pega o texto lá do LS Short, né? o LaTeX Not So Short, por exemplo, e vários outros. Aí você vai ver as tabelas de LaTeX de símbolos. Né? E aí você vai ver que tem um monte de coisa. Por exemplo, esse é o menor. O menor é o próprio menor. O menor ou igual, a gente usa /LE em geral. O maior é o próprio maior, e o maior ou igual é /GE, que é greater or equal. Né?
E aí tem vários outros, né? Aqui, por exemplo, inclusão, né? Inclusão daqui para cá ou daqui para cá, certo? E tudo isso, né? Aproximado, igualdade é igual mesmo, obviamente, equivalente você pode botar e por aí vai, tá? A barra, sim, a gente pode usar o barra mid, né, para botar a barra vertical, tá? É outra coisa que a gente usa, bom? Aqui tem outros símbolos matemáticos, né? Um triângulo para baixo, triângulo para cima e vários outros, tá? Isso aqui não é o delta, tá? Esse triângulo para cima aqui não é o delta, é só um triângulo, tá? Tem um símbolo para o delta. Agora, multiplicação com x tem, barra times, tem. Multiplicação com pontinho, barra c dot e muitos outros, né? Por exemplo, soma direta, que é o mais com um círculozinho, tem, né? União, interseção e por aí vai, tá? Setas, tem um monte de tipo, tá bom? De setinhas, tá? É só chegar lá e botar. Por exemplo, vai chegar aqui, right arrow, né? É só ir adicionando. Você bota lá no seu texto, ele vai aparecer lá. Lembra que é em fórmula matemática, então tem que estar entre o cifrão e o cifrão, certo? Tem que estar entre esses dois cifrões aqui. Aí tá lá. Aí ele bota o símbolozinho para você, tá? Que é um símbolo matemático. Então tem que usar dentro do coisinha lá de equação matemática. Então tudo isso que está aqui você pode usar lá dentro, sem problema, tá? Letra grega também, tem um monte de letra grega, né? Todas elas. Está aqui, alfa, beta, gama, delta, epsilon. O var epsilon, que é o epsilon lá que a gente usa em análise zeta, eta, gama maiúsculo. Tem gama minúsculo, que é o Gzinho, e gama maiúsculo com G grande. Delta maiúsculo e delta pequeno. Certo? Teta maiúsculo e teta pequeno. Vareta, iota, capa, lambda, tudo isso está aqui. Mi, ni, xi, lambda maiúsculo, xi maiúsculo, pi pequeno, tá certo? Rho, sigma, tau, sigma maiúsculo, etc. Tudo isso. Φ, var, φ, etc. Todos os símbolos bonitinhos estão aí. Tá? Então, é uma tabelinha que você, com o tempo, vai usando e vai aprendendo. Alguns editores botam aqui, sabe, uma coisa para você, tá bom? Se você quiser. Não lembro. Aqui eu acho que eu já tirei isso. No uso. Né? Mas você tem... por exemplo, aqui ele vai te dar, por exemplo, funções matemáticas, estilo de letra, acentos, espaçamento. Já tiraram dessas coisas. Antigamente, esse aqui tinha alguma coisa a mais. Pelo menos ou eu tirei ou não, eles já tiraram. Tá? Era bom para o pessoal ir lembrando. Né? Mas hoje em dia não tem. Mas tem a tabelinha. Você acha em qualquer lugar, qualquer texto de LaTeX vai ter. Tá? Recomendação de símbolo importante. Por exemplo, o menor ou igual, a gente usa o barra LE e o barra GE. Tá bom? Mas a gente não usa o menor e o maior para fazer produto interno. Não é assim que a gente faz produto interno, com sinal de maior e menor. A gente usa barra L angle e barra R angle para fazer produto interno. Então, para gerar isso aqui, ó. Então, por exemplo, com maior e menor, fica assim, ó. U, V. E com R angle e L angle, a gente fica assim.
Eu boto símbolozinho, símbolozinho, U e V. Então, tá aqui as duas formas. Vai compilar ali e a gente vai ver. Opa. Tá aqui. Tá vendo? Qual deles fica mais bonitinho? Esse aqui de baixo. Então tem o menor, o sinal de maior e menor, na verdade, a gente não deve usar produto interno. A gente usa o R-ângulo e a L-ângulo, tá? Ok? Esse aqui, na verdade, nem precisava mais, tá aqui. Eu ia falar algumas coisas, mas esse aqui não precisa. Se eu quero fazer F de R em A, a gente usa a barra to, né? Só para algumas coisinhas assim bem importantes, né? O objetivo na hora de fazer matemática, né? Então, se quer F de R em A, é o barra to, por exemplo, assim. Ó, abre e fecha, entendeu? F de R barra to A. Vai compilando ali. E outra coisa, chave, você usa com barra, abre chave. Barra, fecha chave. Porque chave, na verdade, é um tipo... Ele delimita coisas, como a gente falou na última aula, tá? Então tá aqui, ó, F de R em A. Né? R to A. Entende? Joia? Outra coisa que a gente tem são pontinhos. Né? A gente vai, com o tempo, a gente vai ver que a gente vai precisar de... São várias coisinhas pequenas que a gente usa. Por exemplo, 3 pontinhos abaixo ali, né? na mesma altura do fundo da linha, digamos assim. Aí é o L dots. No centro, você usa C dots, center dots. Vertical, assim, a gente usa V dots. E diagonal, D dots. Entende? Então tem vários dots assim que a gente usa muito, que é muito importante. Por exemplo, A1, A2, 3 pontinhos. A gente usa o lower dots. Se eu quero no centro, C dots. Os outros aqui a gente vai ver, principalmente quando a gente for fazer uma matriz, sabe? Aí você bota pontinho, pontinho. Então, quando a gente fizer, a gente vai acabar usando ele. Aí vocês vão ver como é que é isso daí. Tá? Mas só para vocês já verem, né, os pontos, por exemplo. Então, você usa a barra L dot, C dot, etc. Tá? Frações. Outra coisa que a gente pode usar são frações. Barra frac, numerador e denominador. Por exemplo, vamos lá. Vou apagar isso aqui, que a gente não vai precisar mesmo. Por exemplo, barra frac, x mais 2 dividido por y. Só botar barra frac. O editor de texto, né, agora, ele mostra onde é que termina. Né? Uma coisa importante a você ver é que o editor de texto diz onde é que essa chave aqui começou e onde ela termina. Né? Então, isso é interessante para você ver se tem algum erro. Né? Então, tá ali, ó, a fração x mais 2 sobre y. Tá bom? De verdade, uma coisa interessante, ó, eu vou fazer isso aqui, x mais 2 sobre y. Tá bom? Vamos compilar. Você vai ver que as frações ficam meio diferentes. Vamos lá no notebook. Ok. Tá vendo? O tamanho da fração fica diferente, né? É muito diferente. Né? Muito diferente. Por que isso? Porque o texto ele tem 2 formatos de equações. Tá? As equações têm basicamente 2 formatos ou estilos. Você tem o estilo texto e o estilo, assim, por uma falta de tradução, o estilo display. Tá? No LaTeX. Então, no texto, quando a gente usa cifrão e cifrão puro, a fórmula
ela está no padrão, digamos, formato texto. Quando eu uso 2 cifrões, a fórmula fica centralizada e você está num ambiente que vai usar o display, o formato display. Ela fica destacada e centralizada a sua forma. Então, 2 cifrões assim, um cifrão daquele jeito. Tá bom? Então, é o que acontece aqui. Então, esse cara que está aqui, esse daqui está no formato display. Esse aqui está no formato texto. Tá bom? A gente já está mais ou menos aqui já bem adiantado. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode ligar o áudio se quiser e perguntar. A gente vai continuar. Tá bom. Bom, ninguém. Bom, tá tudo indo bem. Tá bom? Então, mas imagina agora o seguinte. Às vezes a gente quer de fato que esse cara aqui esteja no formato display. Tipo assim, ele tá no meio do texto e tudo mais, mas eu quero de verdade que ele fique no formato display. É possível? É possível. Você bota defrag, por exemplo. Sabe? Vamos compilar. Tá lá. Entende? Então, você pode usar tfrac para fazer formato texto de fração. Se você quiser que ele fique no formato texto lá no que era para ser display, ou você pode defrag para forçar que seja no formato display. Tá? A outro tipo de fração interessante são as frações contínuas, que às vezes aparecem, né? Pode ser que você precise. Né? A gente vai perceber que algumas coisas a gente vai se acostumar a usar, outras coisas a gente não vai usar muito e a gente acaba indo usar, a gente buscando em alguma referenciazinha, né, vendo como é que faz tal coisa, e aí você acha lá, porque são tantas coisinhas que a gente precisa, às vezes, que a gente não decora tudo. Por exemplo, esse mesmo eu nunca usei de verdade, né, mas eu coloquei aqui que é só para a gente ver que é possível. Né? Então, por exemplo, se eu quiser uma fração dessa forma aqui, 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 mais, a gente pode fazer essa construção aqui. Ó. Cfrac 1 mais 2 barra Cfrac 1, 2 mais barra Cfrac, etc. É barra Cdots aqui. Tá vendo? Tá? Aí você pode experimentar em casa esse comando depois. Tá bom? Outra coisa que a gente poderia fazer são coeficientes binomiais, que funciona tipo ou fração. Por exemplo, binom é o comando, e aí na primeira chave você bota não era bem numerador, né? Porque eu copiei lá e colei. E o que seria o termo que está embaixo, né? Então, por exemplo, binômio NK, você constrói assim, binom NK. E aí ele tem do mesmo jeito a construção T de texto e D de display. Tá bom? Não é todo mundo que vai ter essas construções, não, tá? T e D. Não acredita nisso. Guarda isso só para o binômio, basicamente, e para o fração. Então, T e D. Então, está aqui. Grandão e pequeno. Tá joia? Coeficiente binomial. Raízes. Você tem o comando sqrt, né, de square root. Mas, basicamente, esse comandinho é o que vai fazer qualquer tipo de raiz. Aqui é uma opção. O índice não é obrigatório. Tá bom? E o radicando, sim, é claro, você tem que ter. O índice aqui é opcional. Então, por exemplo, basta sqrt beta r. Está ali. Raiz beta de r, né, com índice beta. Né? Então, por exemplo, aqui eu posso botar barra sqrt x² mais 1. Aí eu vou botar aqui um negócio para espaçar, tá vendo? Barra qq_quad, barra sqrt, raiz cúbica de x² menos x.
e manda ver. Então tá ali. Raiz quadrada de x quadrado mais 1 e raiz cúbica de x quadrado menos x. Tá? E aí, se quiser, você pode botar a raiz quadrada dentro da raiz quadrada, isso não tem problema. Né? É só botar o outro lá, basta, resc, rt, etc. Né? Ele vai fazer e vai colocar lá até onde tem que terminar o raiz. Certo? Outra coisa que é importante, né, a gente saber, é que quando eu vou colocar cosseno, seno, essas coisas, eu tenho que usar um comando. Porque o texto ele vai aparecer, em geral, como se fosse em itálico. Né? Então, tem umas coisas que eu não posso fazer. Por exemplo, ó, cosseno alfa mais cosseno beta. Eu não faço assim, ó, desse jeito. Porque não fica bonito. Tá? Não fica elegante. Por exemplo, vou fazer os dois aqui. Bom, eu vou fazer o outro aqui embaixo. Ó, dentro da equação, tanto faz se eu boto espaço ou não, tá? A não ser o comando, né? Eu não posso separar isso aqui. Né? Mas aqui, ó, barra cos, barra beta, tanto faz quantos espaços tem, ele vai ignorar o espaço. Lembra isso? E, então tá aqui, ó. Esse aqui, olha, cos alfa, o primeiro, é o modo errado de fazer. Tá bom? Tá vendo que ele não tem ele tem um... Deixa eu ver aqui. Tá? Então, nota, olha só, ele não tem espaço entre o cosseno e o alfa, nem entre o cosseno e o beta. Aqui embaixo ele tem um pequeno espaço entre o cosseno e o alfa, e aqui tem um pequeno espaço entre o cosseno e beta. Essa é uma coisa. A outra coisa é que o texto aqui está em texto normal. Aqui está em itálico. Então não fica muito elegante. Em geral, isso aqui fica mais elegante para as coisas, sabe? Então fica cosseno alfa mais cosseno beta. Então, se eu quiser tipo log, também eu faço a mesma coisa. Tipo, por exemplo, a gente olha aqui, ó. Tudo isso aqui são algumas funções que você tem. LG, LN, tudo está aqui. Tá? Log, LN, tudo mais, está tudo por aqui assim. Então, por exemplo, mais, menos, barra LN de X, entende? Tudo isso, mais log na base 2 de A, separado. Tudo isso você pode fazer, tá? Mas o certo é você usar o comando barra ln, barra log, etc. Deixa ele compilar. Compilou. E aqui tá. Tá bom? Tá lá, log na base 2, etc. Tá? Ok. Então, esse aqui é algumas coisas. Agora, o seno, por exemplo, seno hiperbólico, esses dois, em português não fica legal. Então, se você vai fazer um texto em português, arcosseno também, aí você tem um probleminha. Né? Então, o que você faz? Bom, isso aí a gente vai falar depois, quando a gente falar sobre criação de comando, ou então escrever texto ali. Porque, de verdade, você vai ter que criar o seu seno. Esses aqui são os que já estão definidos, mas você vai ter que criar o seu. É basicamente isso. Tá? A grosso modo, essa é a forma que a gente faz. Bom, não se preocupa, é só um comentário e depois a gente vai falar sobre isso. Mas é importante a gente saber o que não pode fazer. Tá? Então, o formato certo é usar esses tipos de operadores. Bom, então aqui está o correto e incorreto.
Então, a primeira coisa, outra coisa que a gente pode fazer é texto no modo matemático. Por que a gente precisa saber como é que inclui? Primeira coisa, no modo matemático, tudo que é espaço é ignorado. Né? A gente viu aqui no exemplo. Né? Eu botei um monte de espaço ali só para vocês verem, tá vendo? Botei espaço aqui, só para vocês verem. Já. A outra coisa, os símbolos e textos ficam em itálico. Você vai ver que as coisas estão em itálico. Tá bom? No meu caso aqui, nesse texto aqui em particular, eu estou usando uma fonte diferente para o texto matemático, tá bom? Nota que isso aqui é só em particular no meu caso aqui. Ó. Deixa eu abaixar aqui. Ó. Esse A que eu estou usando aqui, tá vendo? Esse Azinho, ele não é o mesmo Azinho da fonte usada no texto. Tá vendo? Ó, esse Azinho é o texto normal. Esse Azinho é o Azinho da fonte para a fórmula matemática. Entende? Eu estou usando coisas diferentes. Porque eu acho legal, eu gosto dessa fonte aqui para a fórmula matemática. Fica diferente e tal. Tá? O default do LaTeX vai ser uma fonte itálica. Igual aqui, ó, no cosseno. Igual esse X aqui, Y. Tá certo? No meu... A diferença ali, né, só para a gente... Tá. Mudou. Eu acabo adicionando isso aqui, ó, Euler VM. Basicamente, isso aqui é um pacote para mudar a fórmula, a fonte do texto matemático. Só isso. Tá? Então, é uma coisa que eu gosto de usar. Tá bom? Agora, então, o AMS-Math, né, esse pacote, ele adiciona um comando /text, que é para você adicionar texto dentro da fórmula. Porque, por exemplo, como é que você vai escrever algo como assim? Ó? A n está entre 0 e 1 sobre n para todo número natural n maior ou igual a 1. Sabe? A forma simples que a gente faz, em geral, é assim. Vamos escrever. Como é que era? 0 menor que a n, menor que 1 sobre n. Aí a gente bota /text. Para todo número natural. N maior ou igual a 1. Opa. Ali, ó. Produziu o texto que a gente queria. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Certo? Aí, se você quiser um espaço maior aqui, aí você tem que usar aquelas coisas que a gente falou. Por exemplo, um /espaço. Ou então /quad. Vou botar o /quad aqui. Aí vamos ver como é que vai se passar aqui. Vendo? Aí, se você quiser, você bota um espaço maiorzinho. Ou diminui. Aí você controla. Tá bom? Beleza. Ok. Então, aqui é um outro exemplo só. Né? Por exemplo, se eu quero escrever isso aqui, onde gama é a constante de Euler. Então, você também pode escrever assim. Tá? Aí você pode botar vários /text no meio da forma, etc. Tá? Deixa eu... Aí. Adicionalmente, a gente pode usar vários outros formatos de texto. Por exemplo, eu posso usar bold font, serif, aquele TT, né, que é para formato de máquina, itálica, etc. A gente pode usar dentro lá esse tipo de fonte. Então, por exemplo, se eu quiser um TT, text TT,
Também posso fazer. Ok? Tá lá, ó, mudou a fonte, tá certo? Para aquele outro tipo de fonte, tá bom? Aí ele muda lá para um outro tipo de fonte para a gente. Ok. Somatórios. Então, outra coisa importante que a gente usa muito em matemática são somatórios. Somatório você usa o comando ~sum. ~sum simplesmente adiciona uma somatório. Deixa eu deletar isso aqui um pouco. Então, por exemplo, se eu botar assim, isso aqui, ele vai só botar o símbolo do somatório. Sabe? Então, ~sum, ele vai botar o símbolozinho de somatório. Só que, é claro, em geral eu não quero só o símbolo, né? Tem os limites. Então, como é que a gente bota o limite? Usando aquelas coisas que a gente aprendeu na última aula. Se eu botar o underscore, limite inferior, e o chapeuzinho para o limite superior. Né? Então, eu posso fazer assim. De n igual a 1 até, sei lá, ~inf, certo? Já n. Esse é 1. Então, somatório de n igual a 1 até infinito. Infinito é ~inf. Tá lá. N igual a 1 até infinito. Mas olha que coisa. Se eu botar esse cara aqui inline, né, ou seja, dentro do em formato no estilo texto, né? Olha o que ele vai fazer. Aí, ó, ele vai ficar com n igual a 1 e o infinito aqui. Que é por quê? Porque como está dentro do texto, ele tem que meio que tentar encaixar a fórmula dentro da linha. É como se fosse isso. Tá vendo? Ele vai encaixar na linha. Se a linha daqui de cima continuasse, ela não vai atrapalhar a fórmula, né? Nem a fórmula atrapalhar ela. Entende? Por isso. Então, aqui estão os dois estilos. O estilo de texto e o estilo display aqui colocado. Tá bom? Mas, às vezes, você quer, de fato, fazer o somatório desse jeito, mesmo que esteja no cifrãozinho. Aí tem um jeito de fazer isso. Você usa display style. Aí eu chego aqui, /display style. Pode botar colado se quiser, porque eu começo outro comando e aí mando compilar. Aí eu estou meio forçando para que tudo que está aqui esteja no formato display style. Tá? Inclusive frações, se eu colocar. Então, tudo que tiver ali vai estar no formato display. Né? No estilo display. Que é esse aqui, ó, tá vendo? Mudou. Para ficar no formato display. Tá? Então, equações tem esses dois estilos, né? Que a gente às vezes fica mexendo nele para mudar um pouquinho o formato da equação. Tá? Então, tá aqui, ó, estilo display. Bom? Porque uma coisa que a gente comete, assim, porque quando a gente está estudando às vezes sozinho, LaTeX, né, às vezes tem umas coisinhas que depois de um tempo que a gente entende. Então, uma coisa importante é entender isso, que o LaTeX tem dois estilos. Né? Você faz por exemplo, o somatório, aí não entende por que ficou assim e não ficou assim. É por causa disso. Depende de onde está o estilo, né? Qual o estilo que está sendo usado. Tá? Da mesma forma, você tem o produtório. A mesma coisa você pode fazer com /prod. /prod é produtório. É esse símbolo aqui, né? É um P maiúsculo grande. Então, é só você chegar aqui, /prod. Vai fazer o produtório. Tá? É outra coisa que a gente pode fazer. Deixa ali, compilar. Viu? Produtório. De n igual a 1 até infinito. Tá? A outra coisa que a gente quer fazer no somatório produtório é fazer construções desse tipo aqui. Ó.
Tipo, somatório com índice variando de 0 até m e o i variando de 1 até n. Então, quando eu quero botar, tipo, duas linhas, sabe, no somatório, você pode fazer isso usando o substack, onde você bota o limite 1, barra, barra para pular a linha, e depois o limite 2. Né? Então, esse tipo de construção aqui a gente faz usando o substack. Né? É usado pouco, né? Mas é uma coisa só para comentário para a gente saber. Bom, é possível fazer isso aqui. E uma coisa legal, né, que a gente quer saber, como matemáticos, lá no cálculo 1, como é que escreve integral com barra int. Barra int faz o símbolo da integral. Né? Então, por exemplo, barra int f de x. Aham, tá aí. Integral de f de x. Aí, se você quiser colocar os limites, aí você bota de a até b. Certo? E se seu limite é uma coisa com mais de um algarismo, por exemplo, 32, aí você tem que usar a chave, porque senão vai dar isso aqui. Ó, botei sem chaves, tá certo? Tá sem chaves aqui. Sem chaves. Tá compilando. Aí ele vai botar 3 aqui e o 2 aqui embaixo. Ó, 3 e 2. Então, para você fazer isso, como tem mais de um algarismo, você tem que botar uma chave. Para dizer que aquilo tudo ali faz parte do limite superior. Aí ele vai lá, 32. Tudo isso faz parte do limite superior. E aí, obviamente, uma coisa que a gente quer colocar é o dx. Se eu botar o dx aqui, simplesmente, vai ficar assim. Ah. Só que, assim, isso aí não é a forma elegante. Só para a gente comentar aqui. Isso aí não é a forma elegante. A gente aprendeu a fazer texto. Então, em geral, a gente bota... Primeira coisa é isso. Não é obrigatório, tá? Mas, em geral, fica um pouco mais bonito. Você vai ver nos textos que é feito isso. Fica um pouquinho mais bonito. Fica destacado, né? O dx, né? dx. f de x, dx. Sabe? O dx fica destacado, separado. Aí usa outra fonte, entende? Só que tá juntinho, né? Então, em geral, a gente também faz, às vezes, isso aqui. Dá um espacinho. Entende? Aí já fica um pouquinho separado. Essa é a forma bonita e elegante. É claro que digitar isso aqui tudo é chato. Então, em geral, você pode fazer um comando, tipo isso aqui. Barra dx. Depois a gente vai ver como fazer comando. Tá bom? Aí vocês vão poder fazer esse tipo de construção para você. Sem precisar digitar tudo, sabe? Então, tem coisas que facilitam no LaTeX. Ok. Então, como você vai ver, ó, aqui está o exemplo, por exemplo, se tiver no formato display, vai ser assim. Se for na linha, vai ficar pequenininha a integral, porque ela tem que caber na linha, tá bom? Então, tem inline, né, no texto e no formato display. Ali eu mostrei só no formato display, tá bom? Ok? E, naturalmente, tem vários outros tipos de integrais, que aí eu só estou mostrando aqui como é que fica. Por exemplo, o int, que é uma integral, é uma integralzinha só. E int é duas integraizinhas. Três integraizinhas. O int é a integral de tipo, ou de superfície, ou de linha, né? É a integral com a bolinha. O int, duas bolinhas. Duas integrais com a bolinha. E se você quiser com a setinha, também você pode usar esse int
counterclockwise, né? Tá? É uma opção. Então tem vários tipos de integrais que você pode usar. Tá? E para concluir hoje, derivada. Então, como é que você faz derivada? Você vai usar as frações, o apóstrofozinho, né? Que a gente tem ali, que fica em geral junto com aspas, certo? E o comando barra partial. Então, por exemplo, f' de x, f2' de x, d2f dx2, d3f dx2 dy. O que é esse d aqui? Esse d é produzido pelo barra partial, de derivada parcial. Entende? Então, por exemplo, vamos lá. f' de x, f2' de x, barra frac, ó, d2f, certo? dx2. Vamos ver? Tá ali, ó, f' de x, f2' de x, d2f dx2, tá? E o barra partial 2 f barra partial x2. Vou fazer isso aqui. Derivada parcial, tá vendo? É óbvio que fazer essas equações no Word você gasta um tempão. Qualquer pessoa que tenha tentado mexer sabe que escrever isso aqui, escrever isso aqui no Word, ou isso aqui mesmo, não é trivial no Word. Né? E não fica bonito. É verdade. Sabe? Uma coisa que eu não entendo é por que a Microsoft não aceitou usar o formato LaTeX para digitar as fórmulas, entende? Tipo, a pessoa cria um objeto que é uma fórmula em LaTeX. Seria muito mais simples para eles, porque é um padrão que gera algumas coisas, já gera a fórmula com qualidade gráfica superior e muito boa, sabe? E funciona muito bem. Depois, assim, se eu esquecer, né, eu posso ensinar como é que você faz para usar fórmulas quando você... Imagina que você quer... O pessoal de computação gráfica, né, eles gostam muito de fazer isso, porque como eles têm muita figurinha, vídeo, e pouca... tem fórmulas, às vezes, né, o pessoal do IMPA lá que faz computação gráfica também, então tem fórmula e tal. Eles vão usar... eles acabam não usando o Beamer, sabe? Por causa não só das figuras, mas por causa dos vídeos que eles querem embutir dentro lá da apresentação. Então fica mais rápido eles produzirem isso lá no Office, entendeu? Lá no PowerPoint, né? Então eles vão e usam às vezes o PowerPoint mesmo. E como é que eles vão incluir fórmulas de qualidade do LaTeX? Então eles geram, então você pode gerar a sua fórmula com qualidade de LaTeX num software chamado Inkscape. Então você gera uma pequena figura que é a sua fórmula, entende? Já pronta. E aí você inclui lá, né? Porque você não tem muita fórmula e tal, e você quer usar as capacidades que o PowerPoint te dá, então você faz isso, tá? Então esse é o truque. Usar o Inkscape e um pacote que tem lá dentro. Depois a gente pode falar sobre isso, né? Se alguém quiser. Tá? Então, acho que é uma coisa interessante também de se falar. Tá? Bom, para a aula de hoje era isso. Tá certo? Eu vou tentar colocar um exercício aí para essa semana, para vocês digitarem, só para exercitar aquilo que a gente fez hoje, falei hoje. Mas se alguém tiver algum texto e quiser fazer ele mesmo, também pode. É só para exercitar os comandinhos e as coisas que a gente falou hoje. Tá? Nada mais que isso.
Então, união, interseção, é simplesmente usar é só olhar a tabela que a gente viu, né? Deixa eu compartilhar de novo aqui. Share screen. Então, você vai olhar as tabelinhas, né? Você vai ter as tabelas de símbolo e tudo mais, tá? Porque, tipo assim, você não pode ficar dependente só de mim dizer tal. É só para você entender como é que você faz. Você vai lá nas tabelinhas e tal, aí você percebe que aqui, ó, tem o sinal de união e interseção. Então, você usa ele. Tipo aqui. Barra cap. Tipo, ó, A interseção B. C interseção D. Em LaTeX, de fato, você depois tem que aprender a olhar a tabelinha para os símbolos. Né? O símbolo, você vai ter que aprender a fazer isso. Tá vendo? A interseção B, C interseção D. Existe acho que é Big Cap. Se você quiser grande, você tem uns modificadores que a gente vai aprender depois. Tá? A gente vai falar em outra aula sobre isso. Entende? Aí ele vira um Big Cap. Entende? Uma interseção grande. Pá. Entendeu? Ok? Alguma dúvida a mais aí? Ok, então, parar aqui a gravação.